Boa noite, mister. Boa noite. Esse tipo de resultado dentro de casa, 1-1, com uma equipe que chega da Série B, que não tem muitas pretensões do Campeonato Brasileiro, você acha que esse tipo de resultado vai complicando o Bahia dentro da competição, vai fazendo que o Bahia fique mais próximo do rebaixamento ou do pelotão de frente? Boa noite. É muito cedo para falar de rebaixamentos. Obviamente que eram jogos em casa. Nós temos pelo menos o dever e a obrigação de ganhar grande parte dos jogos. O jogo de hoje não estivemos bem no jogo. Na primeira parte, divido o jogo em duas partes. A primeira parte estivemos muito incómodos, o Goiás melhor que nós, coletivamente melhor que nós. Nunca acertámos as marcações, nunca encaixámos as marcações, uma confusão tremenda dentro de campo em que não encaixámos nas marcações. Tive quase de mandar parar o jogo para fazer alguns acertos. Mas a equipa não entrou bem, a perder passes, nos primeiros 10 minutos a perder passes, erros não forçados. Fomos recompondo aos poucos, mas sem ser brilhantes, sem ser aquele futebol que nós estamos acostumados a fazer e que vinhamos a fazer nos últimos tempos, com exceção do jogo do campeonato em Santos. Depois acabámos por fazer o primeiro golo com alguma fortuna, porque é uma bola que ressalta no remate do Biel e acaba por chegar ao Everaldo, que fez um excelente trabalho e um excelente golo. Mesmo sem merecer, se é que se pode falar em merecer, chegámos à vantagem e isso eu pensava que ia tranquilizar a equipa, não tranquilizou, mas depois também acabámos por sofrer um golo, ou seja, de infantis, né? A bola passa num espaço mínimo, a barreira abre, uma falta, na minha opinião, desnecessária. Foi, como eu digo, muitos erros que a equipa cometeu. Não sei se falta de frescura mental, não física, mas mental, porque esses erros de passes e de recepções e decisões têm muito a ver com frescura mental, a sucessão de jogos destas 2 semanas, mas de facto não fizemos e não estávamos cómodos no jogo. Eu tentei meter uma equipa mais ofensiva, porque exatamente por isso que me diz, era um jogo em que eu estava muito mais preocupado em atacar a baliza adversária do que propriamente estar preocupado com questões defensivas, trabalhando os equilíbrios, no único treino que tivemos, trabalhando os equilíbrios para contrariar o contra-ataque do Goiás. Ao intervalo senti que a equipa não estava cómoda e então decidi mudar para o 4-3-3, alterando o sistema, metendo ali o Nico um bocadinho mais a flutuar entre linhas, dar um bocadinho mais de critério, acertar posicionamentos, e acho que na segunda parte, sem sermos brilhantes, acho que fomos melhores do que na primeira parte. Mesmo assim fomos somando oportunidades, mesmo na primeira parte nós temos oportunidades muito boas para fazer golo, não fazemos. Depois na segunda parte, com mais bola, mais equilibrados, menos espaço para o adversário nos atacar, mas não conseguimos ser a equipa que eu quero que nós sejamos. É um jogo menos conseguido, o resultado é somar um ponto ou perder um ponto, depende da perspectiva, mas de facto satisfeito não estou satisfeito com o esforço dos jogadores, mas na qualidade do jogo não estou. E depois outra vez uma grande oportunidade do Goiás, outra vez com uma bola em nosso poder e outra vez com um erro nosso, e pronto, e acaba por ficar o empate. Eu não vou satisfeito por acaso, obviamente, nem com a exibição, nem com o resultado. Seja qual for seu projeto, ele fica ainda melhor com o site. Apresentamos o criador de sites da Host. Paiva, eu resgatei 2 coisas das tantas que você falou que eu entendi, mas você falou, essa confusão que você disse que o time teve no meio de campo, se deu muito pela a falta de leitura dos atletas daquilo que você planejou para o jogo, ou um erro da leitura sua para com os jogadores com relação ao que o adversário lhe ofereceu? Onde é que foi a falha para haver tanta confusão? E por que também, você já falou de corrigir isso, mas por que tantos erros, principalmente no último passe e na finalização? Não, os erros foram 2. Primeiro o meu, porque eu preparei-me ao ver o Goiás em quase todos os jogos numa saída a 3. E o Goiás nunca fez saída a 3, fez saída a 2. E a saída deles a 3 foi o que nós preparámos no único treino que tivemos, era de facto bloquearmos com 3 na frente para que essa saída a 3 não fosse efetiva, porque o Goiás ao longo destes jogos teve sempre números de posse de bola muito interessantes, não ganhando os jogos.
E eu sabia que se nós dessemos espaço ao Goiás, o Goiás ia jogar. Só que como eles saíram a 2, houve uma confusão entre Everaldo, Biel e Ademir, e eu tive que parar para corrigir o encaixe, porque estava sempre depois um médio a mais, e estava o Cauli e o Tassiano, 2 para 3 no meio, e eles conseguiam sempre encontrar um homem livre, porque jogam. Então eu tive que fazer quase aquela paragem para acertar, colocar o Everaldo mais baixo no terceiro médio e deixar o Biel e o Ademir mais focados com os 2 centrais e depois os nossos laterais com os laterais deles. É um bocadinho da minha preparação para o jogo, mas também da leitura deles, obviamente. Mas eu assumo essa responsabilidade sem problema nenhum. Nós, às vezes, preparamos em função daquilo que vamos tendo da análise dos adversários, mas, obviamente, do outro lado, eles também tentam fazer o que a gente às vezes faz, enganar, mudar, e isso faz parte do jogo, e nesse aspecto nós não estivemos bem nesse encaixe. Depois, é o que eu lhe digo, eu acho que senti jogadores hoje dentro de campo com o acumular dos jogos cansaço mental, volto a dizer, os erros não forçados tem um bocadinho a ver com isso, não tem a ver com treino, não, porque a gente nem consegue treinar nas últimas 2 semanas, praticamente não treinamos. Eu acho que tem a ver com o acumular, é um ciclo de jogos pesado, de viagens, 2 viagens a Santos, que acaba por pesar em cima dos jogadores. E portanto, eu fui sentindo os jogadores como é que estavam, frescos, não estavam frescos. O Biel e o Ademir dão sempre uma verticalidade e o Ademir uma largura que eu me interessava no jogo de hoje, com o Jacaré, mas de facto nós não melhorámos na segunda parte, como lhe digo, mas esse tipo de situações nós também não controlamos, os golos que falhamos, os erros, nós também não controlamos, os jogadores não erram porque querem, nós também não treinamos para que eles errem, mas é um bocadinho isto, como digo, é um jogo, repito, é um jogo que não me deixa satisfeito a exibição e também não me deixa satisfeito o resultado. Boa noite, professor. Um esquema, pelo menos inicialmente, quando a assessoria passa a escalação para a gente, um esquema que não deu certo em Santos e que, pelo resultado, pela forma que jogou, a gente pode voltar a dizer que não deu certo em Salvador também. Esse 3-4-3. Eu queria que o senhor falasse a respeito dessa montagem. Tipo, quando você jogava na linha de 4, o torcedor queria um time com 3 zagueiros, a gente da imprensa às vezes cobrava, e você veio com um time com 3 zagueiros que ali inicialmente encaixou, deu certo e manteve. Mas o senhor também citou em uma coletiva de que às vezes via como um 3-4-3 e não como um 3-5-2, como muitos falavam. Eu queria que o senhor falasse desse esquema exclusivamente desses 2 jogos, porque o jogo do Santos, talvez o pior jogo da temporada, que você perde por 3-0 lá, eu acho até que pior do que o jogo do Sport, me permita o comentário curto. Sim, sem dúvida. E o jogo de hoje, eu queria que o senhor falasse a respeito disso, do esquema. Olá, Mário, mas, meu querido, é verdade, mas também temos que nos lembrar dos outros jogos que fizemos bons em 3-4-3, né? Eu nunca vou entrar nem em euforias nem em depressões, vou tentar manter esse equilíbrio. Eu acho que a questão do Santos do 3-4-3 foi um apagão total, porque ninguém se livrou, e foi uma questão da equipa jogar um pouco mais subida e dar espaços ao Santos, que é uma equipa que gosta de ter espaço e joga bem com espaço. E depois é um jogo em que tu entras a perder, aos 4 minutos e aos 14 estás 2-0. Fico com a questão de que hoje a única coisa que se pode dizer é, neste 3-4-3, tu não tens 2 médios um bocadinho mais defensivos e 2 jogadores mais à frente, mais ofensivos. O que a gente hoje tentou ter foi um médio de características mais defensivas, que era o Tassiano, que se equilibrava ali, e tentávamos meter com o Ademir aberto na ala, porque é onde ele de facto joga bem e onde ele se sente confortável, e a sua melhor época no América foi ali, manter o Cauli e o Biel por dentro. Só que não estava ali aquele quadrado. Nós não queríamos entrar tanto por dentro, queríamos levar a equipa adversária fora para depois ativar as dinâmicas dentro. E como eu disse ao seu colega há bocado, Leon, nós olhámos para este jogo a querer ganhar. Sabendo os riscos que corríamos, olhámos para este jogo a querer ganhar. E por isso metemos estas peças todas ofensivas. O que é que poderia entrar aqui em conflito? Para jogarem estas peças todas, o terceiro zagueiro, né? Podia ter jogado o Níquel, tirar um zagueiro.
Só que aqui a questão é, primeiro, pouco tempo de trabalho deste sistema nos últimos momentos. Eu só o utilizei em Bragança quando estávamos a perder e com o Flamengo, aqui, por situações de reação, por estarmos mais a perder no resultado. É um sistema que eu já disse que agora vou aproveitar este tempo que vamos ter, em especial esta semana, para o trabalhar. E aí encaixa de facto poder estar o Nico e não estar um terceiro zagueiro. O que é que me vou tomar esta decisão? O Goiás a jogar coloca os 2 pontas por dentro, coloca o 9, projeta aos laterais, na tal saída a 3, e eu comecei a ver 5 jogadores do Goiás para 4 jogadores meus em questões defensivas. Jogando eu mais ofensivo à frente, teria que me resguardar de alguma forma com os 3 zagueiros. Foi a lógica de pensamento que tive, que não funcionou e que eu assumo. Umas vezes acerto, outras vezes não se acerta, faz parte. O adversário também joga, o treinador também toma as suas decisões. Como eu digo, não encaixamos no jogo, e quando eu digo encaixar, não encaixamos na tática e no sistema do jogo, em especial na primeira parte. Na segunda corrigimos, acho que tivemos mais equipa, tivemos melhor, o Goiás pior, obrigámos inclusivamente o Goiás a colocar um terceiro zagueiro para se defender depois na parte final, e mesmo assim ainda falhámos ali uma outra oportunidade. Mas pronto, acho que é um bocadinho redutor estares a falar da questão do sistema, quando este sistema nos outros jogos também me deu tanta coisa, não é? Um bocadinho isso. E a questão deste jogo último do Santos, acabas por ter o mesmo sistema, a questão é que tu o colocas mais baixo, não é? Colocas o bloco mais baixo, retiras o tal espaço ao Santos que nós queríamos retirar, mas está lá o sistema na mesma. E nós fomos efetivos defensivamente, fomos efetivos porque finalizámos mais que o Santos. Se eu chego à Fonte Nova a jogar com o Goiás, que é um adversário direto do nosso campeonato, se eu chego à Fonte Nova a jogar com o Goiás e jogo com um bloco baixo e muito defensivo, então não saio daqui vivo hoje, não é? E eu não posso fazer isso, e tenho que perceber os momentos e o contexto daquilo que o jogo pede. Tentei ser mais ousado, não funcionou, mas a intenção foi sempre querer ganhar o jogo. Renato, boa noite. Boa noite. Essa semana vai ser a primeira semana livre do mês, que vocês vão ter para ter tempo de treinamento e até requalificação física. Você acredita que isso pode facilitar e te ajudar de algum modo? Principalmente porque nesses últimos jogos você não teve esse tempo. E também porque o Bahia não vence no Campeonato Brasileiro há 3 jogos consecutivos. Sim, não tenho dúvidas. Eu e acho que qualquer treinador, por exemplo, ouvi o meu colega do Goiás na antevisão do jogo dizer que tinha que se pensar, e é um colega brasileiro, tinha que se pensar o calendário, porque as pessoas cobram exigências desmesuradas aos treinadores e aos jogadores quando eles não têm muito tempo para trabalhar e para se preparar. Foi ele que disse, não fui eu, na antevisão deste jogo. Portanto, nós tempo para trabalhar precisamos sempre, neste caso precisamos mais tempo para recuperar, porque foi de facto 2 semanas intensas entre jogos e viagens. O tempo vai-nos ajudar sempre a sedimentar coisas, a recuperar algumas lesões, é isso que nós vamos fazer. Vamos partir agora para 2 jogos fora no campeonato, 2 jogos muito complicados, com o Internacional e Fortaleza. Não ganhar jogos a sequência, pois há muitos ciclos, eu já disse isto, e outros colegas meus também, há ciclos no Brasileirão em que às vezes ganhas 2, 3 jogos e depois perdes 3, 4 jogos, e também falar de tabela neste momento, só se tivesse afundado na última posição com muitos pontos de atraso, não é o caso. São 7 jornadas, e portanto há muito caminho pela frente. Nós sabemos muito bem quem somos e o que estamos a fazer, portanto continuar a trabalhar e utilizar exatamente esse tempo para crescer. Boa noite, Paiva. Olá. A gente sabe que julho ainda falta um pouquinho de tempo e tem uma janela aí de contratações. O que é que você pode falar sobre isso? O Bahia precisa ainda de contratações, ou você acha que realmente dá para levar esse time num campeonato brasileiro difícil como esse e até a Copa do Brasil, que o Bahia está bem? Boa noite. E falar de contratações a tanta distância, mas obviamente a sua pergunta é lógica, porque nós falamos sobre isso constantemente. Eu, o Cadu, o João Paulo, falamos muito sobre isso e estaremos obviamente muito atentos a oportunidades de negócio que possam existir, a colmatar uma outra lacuna que possa haver no plantel, que há, é um facto que há, nós sabemos que há, queremos estar ativos de
de forma cirúrgica não vamos contratar não sei quantos jogadores, mas a minha preocupação, com todo o respeito pela sua pergunta, a minha preocupação é trabalhar com os que tenho, e gosto muito dos que tenho. Tenho um grupo extraordinário, um grupo de jogadores fantástico, do qual me orgulho muito de ser treinador. Continuarei o processo de evolução e desenvolvimento. Os jogadores têm ciclos. Há jogadores aqui que começaram mal e agora estão numa boa fase, que a torcida não gostava deles e agora já elogia. Há jogadores que começaram bem e agora nem estão tão bem. São os ciclos de uma continuidade em que já vamos já com mais de 30 jogos desde que começámos a época, não é? É pesado esse aspecto. Portanto, estamos atentos a essa parte. Certamente haverá alguma intervenção, mas neste momento a minha preocupação é trabalhar com os que temos. Boa noite, Renato. Olá. Você citou, ainda sobre esquema, minha pergunta, você citou a utilização do 3-4-3. Sim. Hoje, falando sobre o balanceamento que o Tassiano pode te dar, tanto defensivamente quanto ofensivamente, chegando para apoiar. O Cauli, por ser um jogador em tese de criação, ele vai ter mais dificuldade de marcação. E os seus extremos, com isso, vão precisar descer, correr para trás, para poder apoiar o meio-campo na marcação, assim como os laterais também. Você acredita que num jogo como esse, que você precisa abafar o seu adversário, você ter esse esquema e fazer com que os seus extremos, que vão precisar apoiar o tempo inteiro para poder abafar o adversário, possam perder o ímpeto e com isso gerar um cansaço e você não conseguir pôr em prática a sua ideia de jogo? Boa pergunta. Sim, se eu os obrigar a defender excessivamente muitos metros. Não era isso que eu queria. O que eu queria, como eu lhe disse, era um encaixe. Queria o Tassiano para me equilibrar, que é um jogador que tem esses dois momentos, e hoje era um Tassiano à frente dos 3 zagueiros. E depois, o Cauli, de facto, não é um jogador de características de marcação, mas eu repito, olhei sempre para o jogo na vertente mais ofensiva do que defensiva, sabendo os riscos que corria. Aqui o problema foi que a equipa não soube interpretar e eu tive que parar o jogo para corrigir os 2 médios nossos contra os 3 deles. E foi aí que o Goiás sempre jogou, sempre. E não sendo o Cauli de marcação, ainda por cima tinha que aumentar o espaço porque tinha 2 para controlar ou tinha o Tassiano 2 para controlar. Esse foi de facto o grande problema, porque se nós depois, quando começámos a encaixar, o Goiás começou já a bater mais bolas, a jogar menos, que era esse o propósito do nosso jogo. Ou seja, quando tu entras com uma equipa mais ofensiva, aquilo que tu tens que fazer é não deixar a equipa adversária jogar, porque se a equipa vai jogar, a tua equipa é mais ofensiva, vai ter mais dificuldades em defender em bloco e defender para trás, que era isso que eu não queria no jogo de hoje. Queria aproveitar a força da Fonte Nova, encostar o adversário lá atrás, obrigá-lo a bater, ganharmos as bolas, voltarmos outra vez. E isso de facto foi o que não aconteceu por esse problema dos 3 médios, porque o Goiás de facto nunca saiu a 3, saiu sempre com os 2 zagueiros e com os médios ali a flutuar. Eu de facto não quero que eles, eu percebo bem, o Cauli, o Ademir, o Biel, são gente vertical e são gente que tem que estar fresca para criar. Portanto, quando hoje andaste por desacertos muito tempo atrás da bola, obviamente que eles se cansaram e não era isso que nós queríamos. Portanto, falhou aí, mas pronto, é o que eu digo, é o jogo. Eu pensei uma coisa, essa coisa não aconteceu, acabou por correr mal. Até se fores ver, o Goiás acaba até por fazer o gol de uma forma inesperada, que é um livre que passa por ali, nem sequer é um livre que vai bem batido por cima da barreira, não é? E tu acabaste por falhar ali 2 ou 3 bolas claras de golo. É verdade que o Goiás tem uma aqui também com a bola em nosso poder que ganha e acaba por Marcos fazer uma grande defesa. Vais analisar o jogo na sua essência e acabas por sentir que não jogando bem podias até ter ganho o jogo. Mas eu, quando ganho e quando perco, tenho sempre a mesma postura. E hoje, se ganhasse, não iria satisfeito para casa com aquilo que nós fizemos. Isso será sempre o meu padrão, sempre. Há vitórias em que tu ficas contente porque somaste a vitória à exibição, há derrotas em que tu sentes, jogámos para ganhar, Botafogo, Flamengo, por exemplo, jogaste, não a merecias, mas fizeste mais do que para o resultado que tiveste. Hoje, de facto, nem uma coisa nem outra, acabámos por empatar. Ô, mister, você hoje colocou uma escalação muito ofensiva, né? Praticamente do meio para frente eram todos jogadores que têm uma característica ofensiva muito forte, né? Queria que você falasse se o desempenho de criação, né, do Bahia
te agradou, né, na tarde e noite de hoje, e se faltou, talvez, criar um pouco mais por dentro, né? A gente sabe que, logicamente, o Goiás também estava se defendendo, né, com a linha ali na parte central do gramado muito forte, né, mas as principais chegadas e subidas do Bahia foram pelas laterais, com os 2 alas e com os 2 extremos. Sim. Boa noite. Agradou a espaços na primeira e na segunda parte. Tivemos oscilações, tivemos momentos bons, tivemos outros momentos não tão bons, muitas perdas de bola. Como te disse, nós começámos o jogo de forma muito intranquila. Os primeiros 15 minutos perdemos bolas e ganhávamos e voltávamos a perder. Portanto, não entrámos bem no jogo, não entrámos como eu queria. Eu queria que entrássemos efetivos, assertivos, e encostar de facto o Goiás lá atrás. Não conseguimos, e metendo estes jogadores mais ofensivos, eu queria mais posse de bola. E tens razão, porque nós queríamos que a bola fosse fora várias vezes, exatamente para depois ativarmos os jogadores por dentro, e nós não conseguimos fazer isso. Não conseguimos porque perdíamos a bola, quando a bola vinha de fora para dentro perdíamos, quando a bola chegava a entrar o primeiro controle, perda de bola. Portanto, não saiu na forma como nós queríamos. Houve ali momentos interessantes, houve momentos menos bons. Há coisas que tu não consegues controlar, preparas uma estratégia para o jogo, mas depois são os jogadores que a jogam, e as perdas de bola, tu podes culpar sempre, obviamente, no geral, um treinador, se a estratégia funciona ou não, se o posicional funciona ou não, se é mais à frente, se é mais atrás, mas depois os jogadores também têm a sua parte técnica e isso aí tu não consegues controlar, tem que ser eles. Eles têm dias melhores, são humanos, têm dias melhores, têm dias piores, tal como eu. Hoje, de facto, não resultou nem uma coisa nem outra. Repito, mesmo assim podíamos ter ganho o jogo. Ofensivamente deveríamos, eu percebo o intuito da tua pergunta e respondo ofensivamente, com tanta peça deveríamos ter sido melhores e não fomos. Boa noite, professor. Tradicionalmente o Bahia faz campanhas boas dentro de casa, né? Sabe aproveitar bem a força da Fonte Nova, como o Sobi falou na resposta passada. Porém, o único time que o Bahia derrotou até agora no Brasileiro foi o Coritiba. O restante, o Bahia perdeu ponto, ou empatou como hoje. O que é que está faltando para o Bahia saber aproveitar melhor a força da Fonte Nova? Sabemos que vencer em casa é muito importante para que o clube consiga subir na tabela do Brasileiro, que é um campeonato muito difícil. E o quanto que Rezende e Canu fez falta no seu esquema de tático de hoje? A Fonte Nova fez a sua parte hoje e felizmente apoiou sempre os jogadores do primeiro ao último minuto. Isso é que é durante o jogo, como eu pedi, durante o jogo, fizeram um trabalho excelente no apoio à equipa. Pena que a equipa não tenha correspondido em termos de exibição, mas de facto estiveram aí presentes e é isso que eu peço e que eu quero. Pois no fim têm direito às suas manifestações. Gostávamos de aproveitar melhor essa força e não a aproveitámos. Eu vou-me lembrar de 2 jogos, Botafogo e Flamengo. Detalhes em que para mim nós fomos melhores que os adversários, mas não fomos efetivos e não fizemos mais golos que os adversários. Ok, isso são vitórias morais. Não, são vitórias é um desenrolar de uma análise de 90 minutos de jogo, onde eu acho que é inquestionável que nós fomos, em termos de desempenho e do que fizemos para ganhar o jogo, melhores que o Botafogo e melhores que o Flamengo. Mas depois, em questões pontuais, não foste. Nos detalhes em que foi a altura de fazer golo, o adversário fez, e que nós podíamos ter feito e não fizemos. Vamos somando oportunidades perdidas atrás de oportunidades perdidas, e os adversários não precisam de muito para nos fazer golo, essa é que é a verdade. Os adversários não precisam chegar muito a... Nós, já disse isto na última coletiva, não me lembro de um jogo, tirando o Santos, em que os adversários nos tenham passado por cima e nos tenham encostado lá atrás e massacrado e somado oportunidades umas atrás das outras. Não houve. Tirando o Santos, não houve. Agora é que à primeira ou à segunda, ou cada vez que lá vão, ou porque é bola parada, ou porque passa entre a barreira, e isso obviamente está-nos a penalizar. Portanto, o que eu digo, isto só passa com trabalho, são fases, só passa com trabalho. Agora vamos aproveitar e vamos tentar obviamente aproveitar, sabendo que jogaste com Botafogo, que é líder do campeonato, jogaste com Flamengo, que é um peso pesado do futebol brasileiro em casa. De facto, não são 2 bons resultados, fiquei com as exibições. Hoje teríamos a obrigação de ganhar, nem fiquei com o resultado, nem com a exibição.